Oi, Sinara. Deixa eu incluir você aqui. Boa noite para todo mundo que está chegando aqui na nossa live. Só um instantinho. Estou adicionando o Sinara que está chegando aqui, para daqui a pouquinho a gente desbaçanufo. Boa noite. Boa noite. Tá dando para me ouvir direitinho? Hã? Tá dando para me ouvir bem? Tá dando sim, você. Tá ótimo. A minha Seu áudio está voz, muito bom. tá? Boa Tá noite, excelente. Beto. Boa noite. Oiê. Então daqui a pouquinho a gente começa, né? Daqui a 5 Agora é a vez, minutinhos. é a voz do locutor. O pessoal que está chegando, Luciana, seja bem-vinda. Todo mundo que já está aqui com a gente, o Robson também. Beto está de bituca. Tá dando para ouvir direitinho o áudio da Suzy gente, dos Jales, boa dois? noite, Suzy. A gente queria o feedback de vocês. Oi, Vânia. Vânia, boa noite, Vânia. Tá todo mundo ouvindo direitinho? Vão dando a resposta aí para a gente saber se está tudo ok aqui na parte técnica. A gente costuma entrar É, antes um pouquinho, justamente para poder ir fazendo esses ajustes, mas às 19 horas, então, a gente começa. exatamente. Momento de acalmar. De acalmar. Jaqueline também com a gente, Suzy Vale, né? O Jaqueline. pessoal chegando, que bom, maravilha. Não tinha Então visto todo esse mundo vai menino. chegando de mansinho aí, entrando na vibração da nossa live que inicia oficialmente, né? Daqui a pouquinho, então, a gente vai estar Show. falando já já sobre os desafios da convivência. Um tema Foi bem interessante, interessante, hein? né? Bem propício para esse momento. Muito, 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 né? Na verdade, ao longo de nossa vida, né? E nesse É, momento, então, é verdade. A gente fica mais dentro de casa, Larissa, convivendo mais com os nossos. Daqui a exatamente. pouquinho a gente vai estar falando aí sobre isso. Então, vamos começando a pensar nas inquietações das convivências. Mais 2 minutinhos e a gente vai estar começando, hein? O pessoal vai chegando aí. Tudo ok então com o áudio, com os dois áudios para vocês? Basta dar um legalzinho assim, ó. Tá dando para ouvir a música também de fundo ou tem que aumentar, gente? Você colocou música? Eu não estou ouvindo, não. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Danilo, boa noite. Boa noite, Danilo. Pronto. Ah, estou Fazer vendo aqui o agora. merchan do Beto. Ele que está com uma série aí muito interessante falando sobre sexualidade, lá do Instagram Conectando Caminhos. E aí está difundindo, né, através da internet, inclusive no grupo do qual ele faz parte, que é o LGBTQ+, né? É uma série de grupos que, dentro de uma proposta espiritualista, espírita, para levar conscientização sobre diversos temas, né? Inclusive esse,
para as pessoas. Então, se você quiser fazer parte, conhecer, saber sobre essa série, ouvir lá no nosso, aliás, lá no Spotify, você pode estar entrando em contato aqui com a gente, que a gente passa o link direitinho, tá bom? Cristiano Cristiano entrou, boa Santana. noite. Boa noite, Cristiano. Um abraço para você. Também para Luciana, né? Luciana Carqueja comentou que a Isso. série é maravilhosa, que Beto está fazendo a Bastante divulgação. enriquecedora. É. Muito bem, vamos começar então? 19 horas. Vamos dar início aqui, sejam todos muito bem-vindos. Essa é a página do Núcleo Espírita Eurípedes Bassanufo. E todas as quintas-feiras e também aos sábados, a gente realiza uma live aqui. Às quintas-feiras, geralmente falando sobre um tema, né? Que diz respeito à vida da gente, sempre relacionando com o Evangelho do Cristo, com os ensinamentos da doutrina espírita. E no sábado você tem a oportunidade de ter as suas perguntas, as suas dúvidas, né? Aquelas que de repente depois da live continuam aí na sua cabeça, você pode estar perguntando aqui através do nosso Instagram e elas serão respondidas então com Beto no sábado, a partir das 7 da noite. Tá certo? Então fica o convite para vocês estarem participando sempre com a gente das duas lives aí semanais que a gente está realizando, tá bom? Eu sou Cairo, para quem não me conhece, faço parte desse núcleo maravilhoso na cidade de Camaquã, aqui na Bahia. E aqui embaixo temos Sinara Pinheiro, que também faz parte dessa grande família. Aproveitar e mandar um abraço para todos. Né? Alguns podem estar com a gente nesse horário, outros não, mas a gente envolve a todos nesse momento com o nosso carinho. Tá certo? Vamos começar então com a nossa prece de abertura, não é mesmo, Sinara? Vamos fazer a prece inicial, porque é sempre muito bom a gente fazer essa conexão com o alto, com o divino, em cada atividade que a gente realiza nas nossas vidas, né? Então, nesse momento, a gente convida cada um de vocês, se possível, né, a fechar os olhos, a buscar essa interiorização, esse momento em que a gente para um pouco, acerenando os nossos pensamentos, respirando com mais calma, com mais tranquilidade e sentindo as energias que nos chegam nesse momento do alto, de Deus, que é a fonte criadora de tudo, energia trazida através das mãos do Cristo, que vão envolvendo todo o nosso planeta, todo o nosso orbe, e nos sentimos agora envolvidos por essa energia, cada vez mais esperançosos, porque é uma energia que revitaliza, que traz paz, que traz equilíbrio. Agradecemos também a presença dos nossos anjos de luz, dos nossos anjos protetores, onde quer que cada um esteja nos assistindo agora, cada um neste momento está recebendo do seu amigo espiritual, do seu anjo protetor, essa bênção de paz e equilíbrio também. Que toda a nossa live de hoje transcorra com bastante harmonia, com bastante paz e bastante aprendizado para todos nós. Que Jesus possa ficar conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Tão bom quando a gente começa uma atividade, né? Com essa conexão com o alto, sentindo esse afago no nosso coração. É bom demais. E como o Cairo falou, né? E a gente vem divulgando há alguns dias, o tema de hoje está relacionado aos desafios da convivência, né? Porque todos nós temos esse desafio, enfrentar, né, esse gigante. E buscando material, né, para expor aqui na live.
E a gente vai começar a fazer uma reflexão, né, sobre a respeito de convivência. Será que em algum momento de nossas vidas nós paramos para pensar realmente o que é que fala, né? Qual o significado maior da palavra convivência, né? E como é que nós temos aplicado em nosso dia a dia? Tem um poeta, né, Mário Quintana, que ele coloca assim muitíssimo bem. Ele fala que a arte de viver é a arte, é simplesmente a arte de conviver. Ele diz simplesmente, dizer, mas como é difícil. Veja bem como é que ele coloca, ele faz assim esse parâmetro, né? A arte de viver é a arte de conviver. Então, por aí, a gente parte do princípio, quando a gente busca conviver bem conosco, primeiramente, busca conviver bem com o outro, a gente vive bem. Isso é uma questão de consequência, né? E no dicionário online de português, ele diz o seguinte, que conviver é a ação de viver no mesmo espaço, né? Mas em busca de harmonia. Ou então é o convívio diário com o próximo. Veja que ele coloca duas situações: você viver em um mesmo espaço, coexistir, né? Buscando a harmonia entre essa relação, ou então simplesmente de forma automatizada, pelo que a gente compreende, vai vivendo ali no dia a dia, né? E assim, a gente esquece de um ponto, quando a gente fala em convívio, de fato, a gente esquece de um ponto fundamental, né? Onde parte toda a reflexão desse tema. A gente esquece que nós somos seres únicos, né? Somos espíritos imortais e quem é conhecedor da doutrina espírita sabe que a gente vem, né, de vidas sucessivas. E cada um de nós temos as nossas bagagens. E que a gente está aqui, o quê? Num processo de aprendizagem. E isso vai depender, né? Obviamente que nós temos já, a gente traz com a gente aprendizados, né? De outras vidas, mas também a gente traz muitas e muitas imperfeições. E essas imperfeições, né? Segundo o nosso Mestre Jesus, uma das formas da gente conseguir amenizar, vencer essas imperfeições, é exatamente nesse relacionamento que a gente tem, nessa convivência com o outro, né? Buscando que, de forma harmoniosa, essa relação, né? De um estar com o outro, o respeito, não é isso? E sabendo que cada um de nós temos as nossas diversidades, né? Cada um tem uma forma de enxergar a vida. A gente percebe hoje nesse panorama, né, mundial, que impera a diversidade entre as pessoas, né? Impera a diversidade na forma de pensar sobre a política, de pensar de como eu vejo a religião, né? A forma moral de ser, os nossos anseios, eles se diversificam e a gente precisa ter respeito em relação com essas diferenças, né? E é exatamente nessa diversidade que a gente vai crescer, vai evoluir, desde quando a gente se coloca, né, no bom viver com o outro. E a vida é isso, a gente querendo ou não, a gente sempre está trocando essa relação, vivendo com o outro, independente onde quer que seja. E o que não nos falta, na verdade, né, são momentos dessa convivência para a gente aprender, né, Cairo? No nosso Isso. dia a dia. A gente tem muitas oportunidades, né? Porque essa convivência, como você mesmo disse, ela está em vários âmbitos da nossa vida, né? E o primeiro âmbito é justamente o núcleo familiar, né? E aí a gente vai ter essa convivência também no trabalho, a gente vai ter com colegas,
quando a gente estuda, a gente vai ter com vizinhos e na sociedade de um modo geral, né? E conviver realmente é uma oportunidade. É claro que ela vai despertar na gente tanto melhores sentimentos quanto piores sentimentos. E quando desperta os melhores sentimentos, aí tudo bem, a gente se agrada daquilo, muitas vezes a gente deixa as coisas correrem e nem se importa tanto ou dá tanto valor. Mas quando vem os sentimentos, né, as situações que desagradam, aí é que a gente percebe que há algo que precisa ser modificado, né, naquela situação e na vida da gente, né? Interessante que, estudando sobre esse assunto, me veio na mente um filósofo francês chamado Jean-Paul Sartre, e que ele diz o seguinte, que a gente é condenado a ser livre, né? A gente é condenado a ser livre. Porque, segundo esse filósofo, a gente pode tomar qualquer decisão, né? E sem tomar qualquer decisão, nós não somos nada. Nós só passamos a ser, digamos assim, alguma coisa, aí nos constituindo como pessoas a partir do momento que a gente vai fazendo escolhas. E aí a gente vai moldando quem a gente é, né? Ele fala justamente isso. Só que essas escolhas, muitas vezes, que fazemos, elas não conseguem ganhar uma certa amplitude justamente porque existe a figura do outro. E aí a gente percebe que, muitas vezes, a gente deixa de tomar determinada ação ou atitude pensando no que alguém vai dizer, pensando em se aquilo vai ferir alguém ou não, né? E aí que surge uma outra célebre frase dele, que é: o inferno são os outros, né? E que me lembrou bastante esse tema da convivência, né? Então, nós somos livres, condenados a sermos livres, como ele diz, mas, ao mesmo tempo, temos as nossas limitações dentro desse convívio. E aí eu também me lembrei de dois termos que uma vez me disseram, e eu anotei meio que no meu caderninho da vida, sabe? Que é, relação é igual a autorrevelação. Relação é igual a autorrevelação. Toda vez que eu estou me relacionando com alguém, né, seja em que âmbito for, essa pessoa, o convívio com essa pessoa vai revelar muito da minha pessoa, de mim mesmo. Por exemplo, digamos que eu estou convivendo com uma pessoa que demonstra ser bastante impaciente com tudo. E aquilo me deixa impaciente também. Então, a ação da pessoa está revelando algo que eu ainda não trabalhei em mim, que é a impaciência. Porque se eu fosse paciente de fato, a impaciência do outro, ela não iria resvalar em mim. Entende? Então, o outro, nas nossas relações, sejam conjugais, de família, de trabalho, sempre acaba revelando as coisas que a gente tem dentro da gente que precisam ser trabalhadas. E é aí que a gente precisa ficar atento, porque assim, a gente, a gente muda, mas o outro, a gente não tem como mudar, né? Só a gente fazendo esse processo de mudança, aí sim, talvez através da nossa mudança, o outro consiga ter uma postura diferente, porque de repente ele pode parar e pensar: poxa, por que aquela pessoa está agindo desse jeito a partir de agora, né? Alguma coisa está diferente. Então, o outro pode se modificar a partir da sua mudança, mas você nunca vai poder mudar a outra pessoa, né? Então, foram dois pontos que me chamaram a atenção dentro desse aspecto da oportunidade que a gente tem dentro da convivência, de se autoavaliar e perceber. E isso tem muito a ver com essa questão da harmonia, né? Das preferências, das diferenças, como você vinha falando, não é isso? É verdade. E... Tem mais alguma coisa para falar? Pode seguir. Veja bem, você colocou uma coisa muito interessante agora. Eu sempre, quando eu tive dificuldade em uma determinada relação, né, convivência com o outro, eu busquei isso, a partir de um determinado momento, a trabalhar em mim, me modificar.
E eu percebi que quando eu buscava isso dentro de mim, esse efeito reboque, né? Você percebia que, né, mudava no outro, mas na verdade não era o outro, era em mim mesmo, né? E no livro Filosofia, falando da convivência, né, no livro Filosofia da Convivência, de Gerry, se eu não me engano, Gerry Almeida, ele fala que existem 3 princípios básicos, né, para uma boa convivência. É a comunicação, a afetividade e a sinceridade. Veja que são pontos, de fato, fundamentais para um bom relacionamento. Né? A comunicação que a gente precisa ouvir o outro. E eu trabalho muito isso em mim, viu? Porque eu tinha um hábito de sair atropelando as pessoas. Eu trabalho muito, muito, muito isso. E a questão de ouvir e respeitar as diferenças. Porque quando eu me coloco a ouvir o outro, eu tenho que respeitar, né, o seu ponto de vista, assim como ele também tem que respeitar, né, o meu, eu, ele, a pessoa, né? Então tem que ter esse sentimento, entendeu? De respeito, de saber ouvir, né? Que aí vai gerar, de fato, uma relação harmoniosa, uma convivência boa. Porque se não há um diálogo, se torna o quê? Um automatismo, uma relação, uma convivência automatizada, né? Onde você pode até fazer todas as suas obrigações em relação ao outro, né? A outra, mas não vai gerar um sentimento, né? Quando não há uma comunicação, não há um sentimento que envolva nessa convivência. E aí, o segundo princípio, ele coloca a afetividade, que ele aborda em 2 pontos, a afetividade física e a questão da afetividade psicológica, né? Como é bom você receber um abraço, né? Um beijo, né? Aquele afeto. Então, são gestos que vai gerar, né, bons sentimentos, uma boa relação com o outro. Quantas vezes você está ali em um determinado ambiente de mau humor, irritado ou preocupado, e chega alguém e te dá um abraço, né? Como tudo muda. Então, veja quanto é importante essa demonstração desse afeto. E isso tudo, gente, nós vamos trabalhando em nosso dia a dia. Né? Eu digo para as pessoas que me conhecem, digo, gente, eu acho que na outra vida eu fui aquele homão, machão mesmo, porque eu tive muita dificuldade, é verdade, de demonstrar esse afeto. Né? Mas como eu coloquei aqui no início, nós estamos o quê? No processo de aprendizagem. É importante que a gente perceba o que é que nós estamos precisando para viver bem com o outro. Então, quando eu li, né, desse livro, né, Filosofia, esses princípios básicos da filosofia, Vixe Maria, eu me vi demais nessa necessidade de trabalhar o diálogo, né, a afetividade. E, por último, o terceiro princípio básico, ele colocou a sinceridade. E, realmente, quando você confia no outro, você compartilha, né? Uma vida, uma convivência boa, uma convivência saudável. Porque, gente, uma mentira ele destrói. Você deixa de admirar a pessoa, né? E isso é quando você quer realmente voltar a ter aquela confiança, não é de uma hora para outra. É um trabalho longo, é um trabalho intenso que você tem que fazer com você, né? Para ver que também que alguém erra, assim como você. E assim como eu quero, né, um perdão, uma segunda chance, as pessoas também querem. Então, a gente vê esses 3 princípios, de fato, como principais, né, para uma boa convivência, né? A comunicação, a afetividade e a sinceridade, né? E aí, como o Cairo falou, essa live, ela tem como princípio básico, né? São temas de nosso dia a dia que a gente precisa parar para pensar e tem como base a doutrina espírita, né? Porque é a doutrina
né, que nos dá aquele farol, que é para que a gente possa dar um segmento, para que possa, né, olhar para nós, para que a gente possa seguir melhor, né, ao encontro da luz maior, né? E aí eu peço a você, Cairo, que comente, né, sobre Kardec, como é que Uhum. Kardec se coloca, né, dentro da doutrina com essa convivência com o outro. Então, Kardec, né, o Espiritismo, lá na questão 768 do Livro dos Espíritos, ele vai dizer o seguinte, eu anotei aqui, ele diz assim, que homem nenhum possui faculdades completas, né? Homem nenhum possui faculdades completas, ou seja, a gente está sempre apto a desenvolver outras faculdades, a aprender, né? A desenvolver as nossas potencialidades. E mediante a união social é que elas, umas às outras, se completam, né? Para lhe assegurarem o bem-estar e o progresso. Ou seja, é através dessa união social, é através desse convívio que as nossas potencialidades, que as nossas faculdades, elas irão se desenvolver. Porque, na verdade, o ser humano, ele não é um ser que foi criado para estar isolado. Deus, que é a inteligência suprema do universo, nos criou como seres gregários, né? Se ele quisesse que a gente fosse, é, que a gente existisse como um ser isolado, ele colocaria cada um num planetinha, como é com o Pequeno Príncipe, né? Por exemplo. Mas não, ele Verdade. quer que a gente conviva em união com os outros. E como a gente falou aqui no início, essa primeira célula máter é a família. E isso tem um motivo também, né? Primeiro a gente convive com alguns poucos, aprendendo a desenvolver o amor, a temperança, a paciência e muitas outras virtudes e qualidades ao longo das sucessivas vidas. E a partir daí, esse sentimento vai se ampliando dessas pessoas mais íntimas para as pessoas, é, digamos assim, das circunvizinhanças da nossa família, né? Até chegar ao ponto de termos uma grande família universal. Mas primeiro, ele é tão sábio, Deus, que nos coloca apenas com um pequeno grupamento para a gente desenvolver de forma maior e isso ir se ampliando ao longo da nossa existência, né? E aí ele continua dizendo aqui: por isso é que, precisando uns dos outros, os homens foram feitos para viver em sociedade e não insulados, ou seja, para a gente não viver como uma ilha. E viver em sociedade tem todos esses processos, né? Como a gente vem falando aí, a gente precisa fazer essa interiorização para descobrir quais são as nossas mazelas, os nossos defeitos, para saber conviver bem com essas pessoas. E isso faz a gente lembrar de quem? De Sócrates, que fala do autoconhecer-se, né? Sócrates ele tinha um método magnífico de perguntar e questionar as pessoas, levar naquela época os cidadãos, né, atenienses que andavam pelas ruas, ele saía questionando as coisas, tipo, o que é virtude? Aí a pessoa tentava responder. E aí a pessoa dizia, por exemplo, que era um sentimento de grande beleza. Aí ele passava a questionar, o que é beleza? Né? Então ele ia numa sucessão de questionamentos até que chegava um momento em que a pessoa ela acabava se atrapalhando, se confundindo, e aí se percebia que muito do que ela dizia, dos conceitos que ela tinha, eram por conta de crenças, de valores, de padrões que foram construídos na educação dela, coisas que ela recebeu sem questionamento. Então, ele provocava o quê? Uma desconstrução no ser, para que a partir daí surgisse a necessidade de você descobrir realmente a verdade. E o processo de autoconhecimento é isso, né? Essa desconstrução que você vai fazendo dentro de você, para daí você ressurgir, né? E esse método, na época, ele chamava de maiêutica. E maiêutica, no caso, é o parto das ideias. Então, você dá a luz ao novo dentro de si, que é a questão do autoconhecimento, não é mesmo, Sinara? Verdade. Você me lembrou agora Humberto de Campos, né? Que ele dizia de forma muito humorada,
Ele falava assim, ele comentou em um livro dele, quando Deus criou o mundo, ele colocou com dois sacos. Um saco na frente e um saco atrás. Né? O saco na frente com as imperfeições do outro e o saco atrás com as nossas imperfeições. Colocação bem, bem real. Por que esse saco com as imperfeições do outro em nossa frente? Porque nós estamos focados a olhar no defeito do nosso próximo, ao defeito alheio, né? E esquecemos de ter o trabalho, que exige trabalho, exige exercício, de olhar para trás e ver que você está, ó, com um saco cheio de defeitos, né? Então, como você colocou aí, a ferramenta é uma ferramenta essencial, a questão do autoconhecimento. Você tem que olhar para dentro de vocês. Jesus, ele colocou, fez uma colocação assim, bem enérgica, quando ele disse assim, hipócritas, né? Tirai-vos a trave dos seus olhos, para, a partir de então, tirar o cisco do olho do seu irmão. Olha a relação que ele coloca, trave e cisco. Você tem a trave nos seus olhos, né? Essa trave é uma amplitude, é bem maior, dá mais trabalho. Aí, quando está relacionado com esse autoconhecimento, quando você olha para dentro de você, quando você para ver que existe tantas imperfeições, a inveja, né, os ciúmes, o egoísmo, o julgamento, o orgulho, são tantas traves que nós temos dentro de nós, que quando a gente parte a olhar o outro, é um olhar para auxiliar, porque a gente vê que nosso irmão é tão imperfeito quanto nós, né? Então se torna pequeno. Então esse autoconhecimento, sem dúvida nenhuma, é uma ferramenta essencial para que a gente possa nos transformar e, a partir de então, saber conviver bem com o outro, saber respeitar essas diferenças, né? Que a gente comentou que faz parte do ser humano. Somos seres únicos, né? Imperfeitos, ainda nessa caminhada, a gente tem que lembrar que nós nos encontramos num mundo de prova e expiação. Ainda estamos no mundo primitivo, né? São muitas escalas, né? São muitos mundos ainda para que a gente possa buscar no outro, né? Aquela beleza, aquela perfeição, né? A perfeição relativa, né? Que a gente sabe que perfeito só Deus, mas a gente tem que ter esse autoconhecimento para compreender que todos nós somos imperfeitos ainda. Então, toda relação, com certeza, ela vai se tornar bem mais tranquila. A gente vai, de fato, aprender a conviver com o outro, né? Quando parte desse princípio. E conviver, na verdade, gera aprendizagens, não é, Cairo? São muitas aprendizagens. Eu vejo assim, olha, a convivência como um quebra-cabeça. Como é que a gente faz para montar esse quebra-cabeça? Né? Encaixando um no outro. Mas a gente pode perceber que, olha, a gente tem que acomodar o que falta no outro, sobra em mim, e aí a gente vai, ó, com harmonia, né? Formando aquele grande quebra-cabeça. É Essa isso? questão desse relacionamento interpessoal, dessa aprendizagem, me lembrou também uma historinha que já foi até contada lá no centro por Beto. Lembrando, viu, gente, que daqui a pouquinho a gente vai estar comentando aí os comentários de vocês, né, as colocações de vocês. O pessoal tá se conversando aí também. Achei muito Sim, legal, sim. bem bacana. Obrigado pela interação de vocês. Então, como eu estava falando, toda essa live de hoje também me remontou a uma historinha que acho que foi até Beto que contou lá no centro, numa das palestras dele, que é justamente uma história que se passa na era glacial, em que a Terra ainda era coberta de bastante gelo, né? Então, muitos animais estavam morrendo por conta desse gelo, desse frio imenso que fazia. E existia um grupo de porcos espinhos,
que Hum, eles também estavam morrendo, mas aí eles tiveram a brilhante ideia de se juntarem para poder, através da junção uns dos outros, né, gerar calor, né, aquecer ali com o calor do outro. E assim eles fizeram, ficaram bem juntinhos, e começaram a ficar aquecidos, mais confortáveis, e não estavam morrendo mais. Só que, como eram porcos espinhos, o espinho do outro começou a machucar, né, daqueles que estavam perto, né, machucando, machucando, ferindo, e eles acabaram então resolvendo se afastar novamente. Se afastaram e o grupo começou, alguns, a vir a desencarnar, a morrerem. Mas os mais espertos resolveram se juntar novamente, só que agora com uma pequena distância uns dos outros, mas que ao mesmo tempo você sentiu o aconchego, o calor, e entendendo, né, através dessa distância, que o outro tinha esse espinho que poderia me furar. Eu, no caso, é, tomo cuidado de não espinhar você, e você toma cuidado de não me espinhar. Então, é uma fábula, né, mas que diz muito sobre essa questão da nossa convivência. Esses espinhos são o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa inveja, né? A nossa falta de tolerância. Né? Então, a gente precisa conviver, ao mesmo tempo lançar esse calor humano de amor, entender a dificuldade, o defeito do outro, assim como a gente também quer que o outro entenda a nossa dificuldade. Eu acho que essa é a grande aprendizagem que a gente tem dentro do processo de convívio. Né? E também, Sinara, não sei se a sua imagem parou, Sinara, está me ouvindo direitinho aí? Estou ouvindo a sua. Eu Ah, pensei que você estava carregando. certo. E também você, dia desses, me mandou um, um trecho do livro Obreiros da Vida Eterna, A que é vida um livro que a gente eterna. está estudando, né, lá no Sim, centro, na foi. reunião mediúnica. Muito interessante. Eu falei, nossa, esse tema, né, também tem tudo a ver com esse trecho Verdade. aqui que você me enviou, que diz assim, que o discípulo que segue as virtudes do Mestre, ou seja, aqueles que seguem as virtudes de Jesus, né, e a gente está aqui para isso, ele trouxe a boa nova para isso, o Evangelho está aí para isso, para que a gente desenvolva essas virtudes, esse amor maior. Quem aplica essas virtudes a si próprio foge às inutilidades do plano exterior. As inutilidades são todas essas desavenças e até mesmo futilidades várias que a gente vê por aí e dentro das nossas relações, né? Porque todos nós somos diferentes. Então, o que é que a gente tem que fazer, que ele diz? Que a gente deve se acolher no nosso santuário, no santuário de si mesmo, que é justamente através desses momentos de oração, de meditação, momentos de live como esse, de coisas positivas, que ficam cultivados aqui dentro da gente, são a eles que a gente deve recorrer nesses momentos em que a gente se vê diante dessas inutilidades do plano exterior. E aí o que, é que a gente deve fazer? A gente deve ficar nesse santuário de forma egoística aqui dentro? Não somente, a gente deve também ir ao auxílio dos nossos irmãos imprevidentes e perturbados. Ou seja, as pessoas que estão tirando a gente do sério, a gente, depois que a gente se recompõe, se reequilibra, é que a gente vai ter justamente é, é, a gente vai poder ajudar da maneira correta. Né? Esses que estão sendo naquele momento imprevidentes, perturbados, criando rixas, sendo ingratos muitas vezes. Né? Então, através desse recolhimento é que a gente vai ter forças, né, para poder estar auxiliando. E ele ainda termina dizendo, sem se contaminar. Né? Então a gente tem essa tarefa. Não é É, fácil, mas é um exercício que a gente precisa estar fazendo diariamente. Recolhimento, entendimento, equilíbrio, auxílio e não se envolver para não se contaminar com aquela energia do outro. é verdade. Ô, Cairo, veja que você comentou agora, eu mandei para você, né, esse texto do livro Obreiros da Vida Eterna, porque há muito tempo que eu venho pensando muito, né, há muito tempo mesmo,
a questão de relacionamentos, de convivência, porque quantas vezes a gente deixa de ficar bem, baixa o nosso astral, né, a nossa energia, mediante outras pessoas. Assim, eu como trabalho em escola, né, então, assim, uma escola grande e a convivência, né, mais diversificada, né, de pessoas diferentes, caráter diferente, jeito de ser diferente. Então eu aprendi muito, né, a respeitar cada um, a me silenciar, né? Quando eu entro num ambiente ali que eu vejo que tem que não está um ambiente saudável naquele momento, as conversas e tal, eu simplesmente silenciosamente eu me retiro. Então eu aprendi muito que o silêncio, a renúncia, tudo isso é importante em qualquer relação, né? O importante é isso, é você não absorver. É claro que nós somos seres humanos, né? Quantas pessoas nos magoam ali naquele momento e a gente, poxa, não fica bem. Mas o importante é que você pare, né? Que você reflita que o mal pode estar no outro, né? Então você tem que orar. Quantas vezes eu percebia que eu não tinha uma boa sintonia com alguma pessoa? Qual era o meu exercício? Sempre fiz, há muito tempo que eu faço isso. É orar pelo outro, né? Uhum. Sintonizar. E aí eu vou. Aí chega no momento que tudo ali vai, nada como uma boa oração, uma boa prece para mudar a sintonia. E ali, aos poucos, a gente vai transformando tudo isso, né? E André Luiz, ele fala o seguinte, que a vivência, né, que Deus nos dá a vida, né? Mas a convivência vem de nós. Então é isso, é todo esse aprendizado da gente saber conviver, saber lidar com o outro, respeitar, né? Saber que eu tenho o meu jeito de ser, o outro tem os seus ideais, seus pensamentos, que tanto eu quanto o outro, né? Devemos estar certos e errados em algum ponto, porque ninguém é errado completamente e ninguém também é completamente correto, né? Então a gente tem que parar para perceber esses pontos para a gente viver bem, gente. O mundo precisa de paz e a paz precisa não. A paz tem que partir de dentro de nós, né? Quando nós nos conhecemos, quando nós respeitamos o nosso próximo, quando nós compreendemos essa diversidade de ideias, de anseios, de conflitos, tudo isso, né? E como você colocou muito bem, né? A célula primeira é a nossa família, né? Que Deus nos permitiu, né? Que nos deu esse presente, né? Porque no convívio diário, quando a gente sai de nosso lar, né? Muitas vezes aparentamos ser aquilo que nós não somos, né? E dentro de casa nós tiramos as nossas máscaras. Isso porque é o convívio diário, é esse que nós temos que trabalhar em primeiro lugar. Como você colocou, né? Quando a gente expande esse relacionamento, então vai ser reflexo da sua vida diária em seu lar. E isso a gente precisa trabalhar, né? Com as nossas imperfeições. A gente precisa saber lidar com aquele, principalmente, que está mais perto de nós, que são aqueles que vai nos ensinar, né? A ser paciente, a perdoar, né? A saber mais, a ser mais afetuoso, a se comunicar melhor, né? A dialogar mais. Então, na verdade, esses princípios, né? Para a gente saber e a gente precisar trabalhar dentro de nós para ter um mundo melhor, né, Cairo? É. E como você falou, quanto mais a gente tem intimidade, mais a gente se revela, né? Dentro de Exatamente. casa mesmo, as Tira nossas a máscaras máscara. caem bastante. E é interessante essa questão que você disse de se calar diante de uma situação difícil. Muita gente pode interpretar como uma coisa meio de passividade,
mas não é. Eu Sim. lembrei de uma frase de Meimei que ela diz que o silêncio ele é, a gentileza do perdão, que se Hum, cala e espera o tempo. Então, é você saber o momento exato de você se colocar, né? E às vezes você precisa realmente silenciar, não é isso? Então, assim, a gente já está faltando só um minutinho, hein? Mas eu vou. A gente vai estar lendo aqui já alguns comentários das pessoas para a gente já ir encerrando, hein, gente? Então, vou ver aqui. Tem aqui Beto que disse: conviver é necessário. É na convivência que reconheceremos o poder da evolução. O outro nos mostra quem de fato somos. Isso. Conhecendo o outro, a gente acaba se conhecendo também, né? Aquela coisa, relação e autorrevelação. A Carla disse o seguinte, Carla Breuza, se não há espaço para o diálogo, se torna um discurso. Realmente, acaba sendo um monólogo, né, Sinara, dentro da relação. sim, sim. Um Acaba, automatismo. acaba nem sendo relação. E aqui, deixa eu ver mais. Beto está indicando aqui a água fluidificada para alguém. A Melinha chegou por aqui também. Cleide. Tem alguém que está com saudades aqui, Sinara? Cleide L. É, Santos. Saudades, Sinara. beijos. Pois é, o Matheus Swift aqui também. Jaqueline, Cris Melo. O João, um abraço aí para o João que está sempre nas nossas lives. Disse o seguinte: eu sou muito questionador de início, né? Aprendi e aprendo muito. Eu sou muito questionador nisso, aprendi e aprendo muito. A Luciana dizendo, e haja mundo para nós. A Carla voltou e disse, eu me policio muito em relação a isso, né? Apontar os defeitos alheios. Mas é um processo de construção, é verdade, Carla. Complicado. João disse, quando a peça se encaixa, olha o quebra-cabeça, Sinara. É uma Sim. alegria, uma satisfação, um dever cumprido. Oh, Isso meu aí, filho, é uma João. vitória. Aqui, Beto está lembrando dos amiguinhos porcos espinhos dele, do que ele contou. Aqui também a Melinha dizendo que lembra da historinha dos porcos. João não conhecia a historinha também. A Amélia diz, às vezes acabamos sendo permissivos na convivência. É verdade. Porque a gente também está em processo de burilamento, né? O que mais que ele disse aqui? Agora Beto disse, somos esses porcos espinhos. Todos temos defeitos e dificuldades. Devemos saber compreender para o bem conviver. Isso aí. A Luciana, precisamos estar bem para ajudar aos que necessitam. Ela disse aqui, com certeza, né? A gente precisa estar bem para estar ajudando. Deixa eu subir a minha tela aqui. Luciana disse assim, Sinara, o silêncio é exercício para a mente. E aqui, o que mais? Eu não gosto da solidão, mas gosto da solicitude, disse João. Muito bom. Ok. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Fala dos desafios da convivência. Tem o Tony, um abraço aí para o Tony, dizendo ótima É, live. Olha, Danilo por aqui, a convivência é uma labuta diária, meu filho. É isso é mesmo. um trabalho, exercício, lapidação. Pronto. Abraço, Cairo e Sinara. Amei o cabelo. Desceu de Sinara. Ai, ai. A gente vai então para a Ai. nossa prece de encerramento, né? O nosso Vamos, horário já terminou por aqui praticamente. encerrando, né? Então, a gente convida todos vocês para a nossa prece de encerramento, tá bom? É verdade, né? E a gente deixa essa reflexão, né? Como é que tem sido a nossa convivência com o outro e que a gente tem que ver como uma ferramenta, tá? De lapidação para os nossos espíritos, essa convivência. É a forma que a gente tem de nos aperfeiçoar, de evoluir espiritualmente, né? Então fica essa reflexão. Bota um abraço, gente. Muito obrigada pela presença de todos.
né, amigos, e que a gente possa realmente ter passado, né, ter contribuído, porque cada vez que eu estudo, é uma coisa que eu busco mesmo, essa questão da convivência, e que a gente possa crescer, né, nessa relação aqui, nesses momentos de live, de troca de informações. Então, bota uma musiquinha aí, Cairo, para a gente. Aumentar aqui o volume. Né? Paz e luz, Luciana. Vamos lá. Então, vamos fechar nossos olhos. Respirar com calma. Sentir a presença de Deus nos nossos corações, em nossas vidas. Gratidão, Pai. Gratidão por nossas vidas. Gratidão pelas pessoas que nos circulam, que fazem parte da nossa vida. Obrigada, Senhor, por esta oportunidade, a divulgação da doutrina espírita. Gratidão pelo Mestre Jesus, pelo seu amor misericordioso, que nos acolhe nos seus braços. Obrigada por tudo, Pai. E que nesta noite, anjos de luz, possa estar enviando sabedoria, fé e amor a cada um de nós, seres humanos. Que nós possamos estar curando as nossas dores emocionais, as feridas espirituais. Que possamos ser, Senhor, pessoas melhores a cada dia. Possamos trabalhar dentro de nós as nossas imperfeições. Que possamos acolher os nossos irmãos com mais amor. Obrigada, Maria Santíssima. Obrigada aos nossos mentores espirituais. Assim seja. Uma boa noite a todos e mais uma vez, né, gratidão a Deus e a cada um que está aí, que contribuiu com as boas vibrações, né, com essa interação. E obrigada, Caio, por sua companhia, por sua doce companhia. Eu que agradeço, Sinara, agradeço a você também, né, por sua doce companhia também, por todo esse processo que a gente vem construindo e a todos que participaram aí. A gente abraça cada um de vocês, não sei se deu para falar o nome de todo mundo, mas foi muito especial e importante a participação de cada um aqui na live da gente. Sábado, não se esqueçam, tem mais, a partir das 7 da noite, Beto vai estar aí com o Espiritismo Responde. Então deixa a sua pergunta aqui no nosso Instagram, que as nossas lives vão estar acontecendo, e agora nesse sábado, dia 2 de maio, então, imperdível, tá bom? Beijo para todo mundo, beijo, Beijos, Sinara, e até a abraços, tchau. próxima. Até a Tchau, próxima. tchau. Tchau.